Alvinegras! Esse mais é uma pra o conta. podcast Irmandade Corintiana número 140. E aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. 140? 140, Ô, Gibson. a gente tá ficando velho, hein? E do meu primeiro lado direito está o grande Ícaro. E aí, Tudo meus bem, amigos? Ícaro? Time completo hoje, fazia tempo. Aí, né? ó. Fazia tempo que a mesa não estava tão cheia, mesa porque tava do lado do lotada. Ícaro está o meu irmão Fábio. Opa, estamos aí. Quando é clássico, nós comparece. E dessa vez também não tinha muito jeito, todo mundo estava aqui assistindo o jogo já e tal. Já não emendamos deu nem já pra todo fugir. jogo. Bom, meus amigos, vamos começar falando do clássico, então, do grande jogo que o Corinthians fez agora. Tá, o grande jogo. A inauguração do clássico conta bem, né? Volta lá e muda. O grande resultado. Volta lá e muda suas mãos pra 10. É que nem aquele negócio mas quando você... É que nem aquele negócio quando você vai fazer compra no mercado, quando você tá com fome, você vai comprar tudo. Eu fui dar a nota aqui pro pessoal logo depois do jogo. Puta, tava empolgado, cara. Não, Comecei- não. Eu acho que só pode fazer quando é final de campeonato. Primeiro que eu mal falei, bicho, 10. Ganhou. Agora não, é muito cedo ainda. Bom, vamos diminuir então o nível. Esse jogo ok que o Corinthians fez. Com excelente resultado. Com Bom excelente jogo. resultado, mas não é nenhuma novidade, né? Como o título do próprio do podcast diz, nada de novo. A gente recebe a visita do São Paulo no Itaquera. O que acontece? 3 pontinhos, Garantido. vitória garantida, 10 jogos em Itaquera, 7 vitórias e 3 empates. Nunca fomos derrotados em Itaquera pelo time do Morumbi, não Se é ao isso? menos o Corinthians tivesse esse aproveitamento no campeonato, né? Né, meia década de estádio Seria sem perder do fantástico. São Paulo lá. Mas né? é bom você falar do campeonato, que essa vitória também garantiu a primeira colocação do grupo pro Corinthians. O Corinthians que estava fora da zona de classificação. Sim. Com essa vitória e os resultados dos adversários foram ruins, a gente já pulou para a primeira colocação do grupo. Acho que é a primeira vez, né, que o Corinthians assume a liderança Sim. no Campeonato Paulista esse ano. A liderança Sim. do grupo, Do grupo. no Campeonato Paulista É. esse ano. Com saldo de gols -1, né? Ah, enfim, o que vale são os pontos. O que vale Primeiro são os critério é a pontuação. O que vale são os pontos. Uma boa vitória do Corinthians, que marcamos um gol em cada tempo, né? O primeiro gol do Manuel, uma surpresa pro grande Ícaro aqui, que é um fã do Manuel, tava torcendo pra esse gol acontecer. Olha, eu dei essa nota pra ele aqui com uma dor no E coração. depois, no eu- segundo tempo, o Gustavo ali de canela, pegou errado na bola, mas quando a fase é boa, pode encostar nele, que é gol, é caixa. Gustavo não perdoa. Quantos gols ele já fez esse ano, Fábio? Acho que foram 7 ou 8, né? 7 ou 8 já. Acho que 8 contando o do mais amistoso, né? Importante valorizar a canela, né? Foi de canela. Ah, Quando tá a valendo. fase é boa, tá valendo. ótimo. Quando a fase é boa, tá tudo bem. Enfim, a opinião de vocês sobre a partida, Fábio, por favor. O Gilberto Prestes falou aqui, né? Jogo feio, porém de resultado. Ele definiu bem. O jogo não foi muito bonito pra nenhum dos times. O São Paulo não jogou bem, o Corinthians não jogou bem. O jogo ficou aquela coisa truncada no meio de campo. Falta pra cá, falta pra lá. O jogo foi bem feio. É. Teve um momento no jogo que a bola ficava pingando de Nossa, cabeça esse em gol cabeça. exato, ridículo. No exato. começo do jogo parecia E- bomba meu boi, né, cara? Isso, e os comentaristas da TV falavam: os times têm que achar uma solução melhor do que ficar esse lançamento, essa ligação ou de goleiro. Teve umas 2, 3 bolas assim, que foi um goleiro chutou pra frente e o outro goleiro pegou. De tão bom que tava o jogo, assim. Mas ficava essa ligação direta da zaga pra frente. Eu acho que o Corinthians entrou, de certa forma, com um time diferente, visando esse tipo de ligação, porque colocou mais velocidade pra sair buscando essa bola. Né? Colocou o Pedrinho num bem lado, lembrado, tem que o falar. Cleison no E o outro. Cleison do O outro. cara É. me surpreendeu um pouco. Surpreendeu, nessa tirou o escalação. Jadson, tirou o Love, O Love. o Vital não entrou no começo do jogo, então ficou uma escalação. O Ramiro saiu, né? É. Entrou uma escalação diferente e eu entendo que foi assim: vamos visar a velocidade nas pontas. Não sei se foi meio que um conformismo do cara de pensar, já que a gente não tá conseguindo tocar a bola no meio de campo, tá só tentando fazer ligação direta, então já vou colocar um time mais pronto sim. pra isso. Né? Não vou dizer que deu certo, não super deu certo, mas numa dessas bolas longas, por exemplo, foi quando o Cleison saiu correndo e recuperou a bola para ganhar um escanteio ali num chute do Pedrinho. Sim. Então o Cleison e o Pedrinho que entraram no jogo envolvidos ali numa jogada que gerou o escanteio que depois gerou o gol. Tudo bem, teve regularidade na jogada, todo mundo viu que a bola saiu, etc, mas enfim, isso é o de menos. E todo mundo viu que a bola entrou também. Todo porque mundo isso viu não que a pode bola entrou contestar. também, Mas foi Mas isso. você comentando durante o jogo, aquele que estava assistindo todo mundo junto, você falou, o lance de escanteio não seria o momento de entrar o VAR, por exemplo. Sim, sim. A decisão do VAR não interfere Ele no não faz escanteio. determinante Se, pro se- gol, se né? tivesse o VAR hoje, ia ter sido gol do mesmo jeito. Ia ter sido gol do Porque mesmo. poderiam até ver no VAR, puxa,
Foi mas não é lance pra voltar. Mas não voltaria, não poderia voltar. Não poderia né? voltar. A regra. Nas regras atuais do VAR não poderia, né? Acho que se tivesse alguma regra que algum time pudesse de alguma forma contestar uma jogada, essa seria uma que teria sido contestada ali. Sim. Assim como o lance do gol do São Paulo teve essa questão da falta no Avelar, que também não foi determinante para o gol. Então... Não foi, mas ao mesmo tempo, assim, a falta é mais interpretativa do que um lance de a bola saiu ou não saiu. Isso não tem interpretação. Né? De qualquer forma, não importa, o gol valeu. O gol do São Paulo valeu, o outro gol do Corinthians valeu também, e o outro gol do São Paulo não valeu. Verdade. E tudo certo, assim, tudo foi correto dentro das jogadas de gol. O que é interessante desse jogo é que, de fato, como o Fábio já comentou, o pessoal comentou aqui, foi um jogo bem feio, né? A gente comentou bastante ao longo do jogo também. E a gente sentiu uma dificuldade, principalmente no segundo tempo, a gente falou sobre isso. O Corinthians tá meio retraído, né? Meio que chamando o São Paulo pro jogo. Talvez até por uma estratégia do Carille de querer sair no contra-ataque, mas não estava saindo. Acho que o Pedrinho, ao longo do jogo, evoluiu, porque ele começou bem mal a partida, errando bastante. Depois do chute que ele deu ali no primeiro tempo, que originou o lance do gol, ele teve uma crescente, ele conseguiu no segundo tempo aí encaixar algumas boas jogadas. Então, eu acho que o que a gente pode tirar a jogada do segundo gol saiu do pé dele. Do pé passe dele, pro Fagner, fez uma outra grande jogada. Sim, sim. Eu acho que o que é legal a gente tirar de proveito desse jogo é que, assim, primeiro que clássico, de fato, acho que o Carille, cara, ele é iluminado, assim, porque ele consegue ter uma leitura de jogo muito boa pra tentar organizar, enfim, de alguma forma tirar proveito do emocional no clássico do time. E eu acho que outra coisa bacana é ver que o Corinthians tem poder de fato de reação. Tomou o gol, mas foi um jogo truncado pros dois lados, né? A bem da verdade. Se você for pegar o primeiro tempo mesmo, não teve melhores momentos. Foi um jogo extremamente feio, entendeu? Feio. Mas o Corinthians... O Carille, como você falou, ele acabou deixando a bola mais com o time adversário, mas o adversário também não produziu grandes lances. Quer dizer, nenhum dos dois goleiros fez defesas importantes, ou teve... Enfim, o goleiro deles acho que acabou até meio que falhando no segundo gol do Corinthians, mas nenhum dos dois participou assim muito do jogo, né? Foi bastante acionado. Acho que a melhor defesa do jogo foi o que o goleiro do São Paulo fez no chute do Pedrinho, que deu escanteio. Deu escanteio. O que é legal que você está falando é que a gente até conversou no meio da semana sobre isso, sobre questão de proposta de jogo. A gente tinha falado, por exemplo, que o jogo do Palmeiras tinha sido muito bom numa proposta defensiva. Você até falou isso pra mim, eu falei, puta, é verdade, eu não tava pensando nisso. Porque, de fato, por exemplo, se você for pegar o jogo do meio da semana e o jogo de hoje, foram jogos relativamente diferentes. O jogo de hoje eu achei que foi até mais feio, né? O Corinthians não saiu tanto pro jogo para tentar propor o jogo, mas no que tentou fazer, se propôs bem, assim. Até a gente brincou, né? Puta, você deu nota alta pro Manuel e pro Henrique. Dei, porque, de fato, o Corinthians, defensivamente, tirando a bola aérea, que isso aí é uma cima do Corinthians, falha, mais um problema ali. Assim. Mas a defesa foi bem, foi segura, enfim, no final do jogo ali segurou bem também a marcação. Então acho que talvez é uma coisa importante para se tirar, assim, pensar que cada jogo tem uma proposta de fato de jogo diferente, e nessa proposta de hoje a gente foi bem. E o que você achou da escalação do Carille, Gibson? Não, o Fábio falou, eu achei que eu vi sentido, dá pra entender o plano dele de jogo, mas, cara, tem um custo, né? Tipo, o Jadson, por exemplo, é um jogador muito mais inteligente ali, faz falta, no clássico ainda contra o São Paulo, que costumou jogar bem. Que o Jadson não vinha jogando bem, né? Ele tava mal. Mas em clássico é clássico, né? Ele costuma crescer contra... ele costuma crescer contra o São Paulo, né? A lei do ex se aplica nele. O Carille, depois da partida, agora a gente estava assistindo um pedaço da coletiva, ele falou que o Jadson sentiu uma dor no joelho e que deve ficar fora algumas partidas. Eles, enfim, decidiram isso ontem. Não sei se isso é uma desculpa para ele, não a escalação dele hoje, enfim... Mas foi o que ele falou na coletiva, então acho que ele talvez não tivesse condições de jogar. Sim. Não sei se ele tivesse, se o Carille ia colocar. Ia colocar ou não. A gente não sabe. Mas, de qualquer maneira, pareceu uma proposição do Carille mesmo. Foi uma coisa tipo, não, vamos dar velocidade no jogo. A gente tem que falar um pouco também da partida do meio da semana contra o Racing, né? O empate. Que eu acho que as duas partidas acabam interligadas no sentido de que uma partida o Corinthians... Ele meio que manteve o esquema de jogo, acho que nas duas partidas, mudou a escalação e tudo, mas ele manteve o esquema. E o Carille mesmo, agora na coletiva depois do jogo, falou que ele acha que ele encontrou o esquema. As peças, os jogadores titulares, ele ainda tá com as dúvidas. Foi o que ele acabou de falar, né? No jogo contra o Racing, o Corinthians teve
continua com dificuldades de criação e tudo mais, mas o Carille falou que sentiu falta da profundidade. Eu acho que ele tentou aí com o Pedrinho, com o Cleison, um pouco dessa profundidade. Acho que com o Cleison acabou dando mais certo do que com o Pedrinho. O Pedrinho jogou muito mais no meio e tal do que na profundidade. O Pedrinho ele já fez jogadas de profundidade no passado, mas eu não vejo ele como um jogador de profundidade. Ele costuma ser muito mais o cara que, em vez de puxar pra ponta, puxa pro meio. Né? O Cleison não, ele vai até a ponta, cruza de lá, faz alguma firula por lá e tal. Eu já vi o Carille dar declarações quando o Cleison voltou da contusão dele, né? Que ele tava mal fisicamente no começo do ano, dizendo que o Cleison é o único jogador no elenco do Corinthians atual com essa característica de drible, de ir pra cima, de entortar o adversário. Ele falou um pouco do Dias, mas o Dias realmente ainda não fez nenhuma... Não fez nada, se ele tem essa característica, não vimos, né? O Pedrinho, a gente vai repassar os comentários aí, o pessoal até comentou aí, que ele errou muito passe hoje. Fácil, né? Relativamente fácil. Mas quando ele começou a melhorar no jogo foi quando ele começou a partir pra cima. De fato, não chegar a tanta profundidade, que nem o Fábio falou, mas de ter a velocidade a favor dele, que é um garoto leve, o Cleison também é um cara mais leve, então talvez os pontas, acho que o Carille poderia enxergar dessa forma, que o ponta é de fato o escape, né? Se você tem, por exemplo, um meio um pouco mais pesado para passe, para fazer transitar a bola, e você tem os pontas mais rápidos, por exemplo, eu gosto muito do Love, mas o Love não tem essa característica de velocidade não, né? E tem gente comentando aí, Gibson, falando alguma coisa. Muita gente aqui. Aí, Mailson Rodrigues falando golaço de canela, meu. Gol é gol, bicho. Golaço de canela. Gol em clássico é golaço, né? Não pode nem ser contra, é golaço. O Cláudio Adão que falava, né? Não tem gol feio, gol feio é não fazer gol. Gol é fazer gol. Mailson Rodrigues falando, Manuel, eu nunca critiquei. Desculpa aí, cara. Não, imagina. O William Alves falou aqui, ó. Outra, não dá pra pedir que jogadores de beirada façam bastante jogadas de profundidade se eles passam mais tempo se desgastando, voltando toda hora pra marcar lateral. Vou discordar de você, William, porque o Corinthians tem um histórico muito bom, ó, desde os tempos de Jorge Henrique, aí tentando fazer com que esses pontas tenham essa função de fato, de voltar pra auxiliar no apoio do lateral e apoiar também na hora do ataque. Então... Isso sempre foi exigido, né? Do Jorge Henrique, Malcom, Léo Jabá... Romero, todos assim, fizeram isso bem. A posição de ponta, ela pede isso, né, teoricamente. Eu acho que eu não vejo um jogador fazendo essa função no Corinthians sem marcar, né, sem voltar para marcar. No futebol moderno, não vejo um cara fazendo isso atualmente. E uma coisa aqui que o Emerson acabou de falar, mas umas 2, 3 pessoas tinham chamado a atenção aqui, que gostaram muito da estreia do Urso. A gente não falou sobre isso. Boa pauta. Vamos falar um pouco da estreia do Urso. E, Carão, o que você achou da estreia do Grande Urso? Eu achei legal porque ele é um cara que ele tem características diferentes, por exemplo, do Ramiro, do próprio René Júnior que tá machucado, enfim, mas de segundo volante mesmo, quando ele foi contratado, a gente até conversando, eu falei que ele poderia vir a ser um novo Paulinho, óbvio, não, pelo amor de Deus, não comparando o Paulinho com o Júnior Urso, mas em sentido de função, de profundidade, de ser aquele volante que marca, mas ao mesmo tempo consegue sair na hora que chega como elemento surpresa. Hoje, obviamente, foi o primeiro jogo dele, não treinou tanto com os caras e tal, acho que nem treinou, se vacilar, com esse time de fato. Mas é legal que você vê outra postura, né? Ele me demonstrou ser um cara bem raçudo. Eu confesso que eu não conhecia, não lembro do futebol dele na época do Atlético, mas demonstrou ser um cara raçudo, um cara correria. Eu acho que pode ser um cara que vai dar certo no meio campo. O que você achou, Fábio? Ó, G.R. Ribeiro tá concordando com o Ícaro. Falou, Júnior Urso pode ser um novo Paulinho? Abraços. Então eu acho... acho que não é uma questão, óbvio, de comparar jogadores, mas em sentido de posição, de característica, de função, acho que pode ser uma coisa que o Corinthians não tem há algum tempo. Eu acho Gostava muito do Maicon, mas o Maicon não era, de fato, o Paulinho em si, né? Esse posicionamento, né? Mas o Júnior Urso, eu vi ele aparecendo muito mais na área do que o Ramiro fazia, do que o Douglas fazia no passado, ou enfim, outros jogadores que estiveram naquela posição ali, ou mesmo o Arauz, quando fez aquele segundo volante, apareceu, né? Isso num jogo que o Corinthians não apareceu tanto na frente. Então eu imagino que com o time mais pra frente isso vai até ser maior, assim, mas você via isso em alguns lances. Teve um lance na ponta direita que tava ele sozinho ali, isolado, foi buscar a bola lá num desses lançamentos mais longos e tal, justamente porque o Pedrinho corta mais pro meio, ele aproveitou aquele buraco ali, né? Aquela coisa que o Mano falava, o Tite falava, o Carille fala, de ocupar o espaço vazio, de preencher
o espaço em branco, que é lá que tem que meter a bola. Onde tá em branco, porque se tá em branco quer dizer que não tem zagueiro também, né? O Humberto Gomes está perguntando se talvez não tenha sido um erro a contratação do Bozelli. Eu Não. acho que não, cara. Com Não. certeza não. Eu acho Quer que dizer, não dá pra saber, mas não, ainda não. Nesse exato momento, falar que foi um erro, eu acho que não, porque tá muito cedo e outro. O Corinthians precisa de elenco. A gente reclamou no passado que não tinha elenco. Assim, óbvio que E chega no meio do ano, tem desmanche no exatamente. Isso que eu ia comentar. O Gustavo é o grande destaque do Corinthians nesse começo de temporada, assim, ninguém tem dúvidas disso, né? Aqui na mesa ninguém vai falar que é outro. Agora pra segurar aí no meio do ano ali. Ah, não, eu acho que é o Manuel. E jogador que se destaca no Corinthians, a gente sabe. E o Avelar, mano? A gente sabe muito bem o que acontece, né? Não precisa nem se destacar muito, né? Faz uns jogos bem e tal, já tem muita gente de olho. E o Gustavo, claro, um artilheiro, cara forte, o Mourinho comentando partidas e tal, elogiando, tá todo mundo de olho. Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas o passe dele, enfim, os direitos federativos são divididos, quer dizer, não é inteiro do Corinthians, tem outros times envolvidos. E o Corinthians provavelmente já deveria começar a procurá-lo para uma renovação, uma possível extensão do contrato, para até impedir, enfim, que ele saia sem que o Corinthians ganhe. Mas o contrato dele vai até 2020, 2020, Então esse ano ele não sairia sem compensação. A multa, se não me engano, é 50 milhões. Acho que alguma coisa assim. Que é uma multa ok, mas a gente sabe que um artilheiro, um cara goleador, vale muito mais do que isso. A gente pode até pensar que, de repente, se ele acabar saindo no final do ano, ou no meio do ano e tal, o Bozelli tá aí também. O Bozelli também tem contrato por mais tempo. Então, enfim, o que vocês acham? Você acha que o Gustavo, a gente tá correndo esse risco dele sair? Eu acho que sim. Não, corre o risco, eu acho que até, se você for parar pra analisar friamente, trazer o Bozelli e o Wagner Love, mostra que também o Corinthians tá precavido, teoricamente, caso ele venha a sair. Acho que corre o risco, porque já corria o risco nessa janela agora. Já parece que já apareceu. Então, foi artilheiro do Brasil. Foi artilheiro, né? Veio jogou uma proposta bem da Turquia, mas não era uma proposta boa. Ele também queria voltar pro Corinthians para jogar bem, para apagar a primeira imagem dele. Então, assim, se vier alguma coisa dessa vez, eu não acho que é uma coisa assim que tanto ele quanto o Corinthians vão falar assim: ah, não, peraí, vamos segurar um pouco. Eu acho que quando chegar vai chegar uma proposta mais. Já vai chegar mais pompuda, exato. Então assim, acho que corre eu acho que alguém pagando esses 50 milhões, com certeza vai. Eu comecei a ficar preocupado no que os caras fizeram aquele negócio de chamar o Mourinho pra comentar ali o jogo. Quando o Mourinho começou a comentar, não, porque o Gustavo, eu falei, puta, tchau, Gustavo. Já era. Eu acho que corre risco sim, mas eu acho que até meio do ano, obviamente, quando abrir janela. E assim, cara, se for realmente, vamos ver pelo lado positivo que ele vai ter feito já tô contando que ele vai fazer um bom semestre pelo Corinthians. Não, vem fazendo. Mas já tá fazendo, óbvio. Ano passado ele se destacou num nível nacional fazendo 30 gols pelo Fortaleza. Esse ano eu acho que ele já tá num ritmo de fazer mais do que isso pelo Corinthians. Se for considerar o número de jogos que o Corinthians jogou e o número de jogos que o Corinthians deve jogar até o fim do ano, se ele ficar até o fim do ano, ele faria mais do que 30 gols mantendo essa média. E a gente começou o assunto do Gustavo começando falando do Bozelli, né? E são características bem diferentes. E o que eu queria ressaltar, até falando já diretamente do Gustavo, a gente falou disso ao longo do jogo, que a técnica dele mudou, cara. Teve um lance no primeiro tempo, na ponta, assim, da área do lado direito, que, a bola pingou, ele meio que disputou com o zagueiro, meio fazendo pivô pra proteger, e tomou a falta. E, assim, até o posicionamento de corpo dele, assim, pra defender a bola e tal, mudou, cara. Então, acho que foi o Humberto aqui que falou, agradecemos ao Rogério Ceni por ter recuperado o Gustavo. De fato, cara, ele voltou outro centroavante, assim, não é a mesma coisa. O Gustavo tá muito confiante. E o Carille falam de dois treinadores, né? Falam do Ceni, claro, que ele passou um ano jogando com o Ceni lá no Fortaleza, e do Hélio dos Anjos, que foi no Goiás, o segundo semestre de 2017, que ele jogou no Goiás, que também disse que foi muito importante pra ele. Mais importante ainda foi o Corinthians ter contratado o cara lá atrás. E fica aí a dica, por exemplo, o Matheus Matias, que está no Ceará emprestado, também tem um contrato maior e tal. Faça um bom ano no Ceará, seja artilheiro aí e tal, que com certeza o Corinthians vai trazê-lo de volta. Ouça os técnicos, né? Priorize entender aí melhor o futebol, melhorar posicionamento, musculatura e tudo mais, né? O Vladimir Riva, duas perguntas aqui meio relacionadas aqui. O Vladimir Riva pergunta, por que o Carille dessa vez não tá priorizando o toque, a posse de bola? Tá muito ruim de ver. Será que falta definir a equipe e treinar?
E o Luiz Gustavo Moreira Silva fala do que vocês viram desse time até o momento. O que vocês acham do Corinthians pro brasileiro? Sobre priorizar o toque e a posse de bola, eu acho que ele tentou. Né? Teve momentos que ele escalou ali no meio de campo Jadson, Sornosa, Vital e Ramiro. Você pensa, pô, esses 4 caras entrosados fino de toque de bola ali. Então, pode não ser o mais veloz, mas vai ser um time que vai tocar bem a bola. Mas não deu certo e talvez tenha a ver com o que você falou. Falta treinar, só que treinar não é só querer treinar, precisa ter tempo, né? O Corinthians tá numa maratona aí, vai jogar 9 jogos ao longo de fevereiro. E depois é carnaval, então não vai... Eu acho que vale entender que, assim, a gente falou disso em um podcast passado aqui, que o Carille voltou, ele tá literalmente conhecendo os caras e como usar esses caras. Então, e os caras estão chegando. E os caras estão chegando, ainda estão chegando. Puta, tem gente que ainda não chegou, o zagueiro uruguaio... Hoje estreou o Júnior Urso. Exato. Então, eu acho assim... por um lado, tem a questão da impaciência de, de novo, Corinthians, sei lá, semana passada perdeu, no meio da semana teve... Enfim, tem essas questões do torcedor passional que todos nós temos, mas tem o lado racional da coisa que, assim, o Carille tá testando, cara. O Carille literalmente tá testando formação, jogador, uma série de precisa falar, coisas. tá testando e não tá treinando, isso é importante, quer dizer, a gente sabe que treinamento é fundamental, né? E o Corinthians não tem treinado, porque justamente maratona de jogos a cada 2, 3 dias tem um jogo, então o Carille não tá conseguindo treinar a equipe. Ele falou isso ele agora, vem reclamando e acho que só vai poder treinar no meio de ano quando tiver a Copa América. Mas o que vocês acham aí, perguntando aí o que o Luiz Gustavo mandou aí, o que vocês acham desse time pro brasileiro? Já dá pra falar alguma coisa? Eu acho que ainda tá um pouco cedo, mas assim, essas 2 partidas desse ano, pra mim, mostraram que o time tá começando a criar Dessa semana, tá começando a criar um entendimento de jogo. Eu acho que as 2 partidas, se não foram espetaculares, e não foram mesmo, não tem nada assim, mas já mostram alguma coisa, enfim, alguma coisa a mais. Eu acho que o time já tá se movimentando mais como um time mesmo, os jogadores já estão começando a se encontrar mais e tal. Eu acho que ainda não encontramos, o cara ele falou isso também, não encontramos os jogadores, mas eu acho que a maneira de jogar tá se construindo. E o brasileiro ainda tem um bom tempo até o brasileiro, né? Ainda tem mais 5 ou 6 partidas agora pelo Paulista, depois tem a fase final do Campeonato Paulista. Então ainda tem um tempo. E acho que até lá o Corinthians já vai ter uma coisa mais formada. E é importante começar bem o brasileiro, né? A gente sabe disso. E até dando continuidade no que você tá falando, é uma coisa que eu falei desde o começo do ano, que eu defendi e eu continuo defendendo. Que bom que o Corinthians, que o Carille tem opção de teste, porque a gente reclamava tanto de falta de elenco. Que bom que ele consegue de um jogo pro outro mudar jogadores, mudou todo meio. Tem alternativa, entendeu? Então, eu acho que respondendo a pergunta para o brasileiro, acho que a gente tem pelo menos um elenco um pouco mais encorpado para tentar testar. Puta, não tá dando certo isso daqui, então vamos testar isso daqui. Então, sei lá, pelo menos é um panorama mais otimista. Impressão minha, mas acho que esse elenco, se der a liga que o Carille costuma dar nos times, vai dar um belo time pro brasileiro, cara. A minha impressão é essa também. Se der a liga, pode ser assim, pô, de repente o cara não conseguiu repetir a magia. Mas acho que o Carille vai conseguir arrumar o time. E eu tô esperançoso. Aqui a Graça Medeiros já tinha colocado uns 2 comentários falando se ela ficou assustada com essa história do Gustavo. Ela falou: ontem na entrevista, Gustavo falou que quer fazer história no Timão. Por que tem que vender? Melhor que ele continue no Corinthians e esse dirigente só pensa em dinheiro. A questão não é essa, a questão é que tem uma multa contratual. Se os caras chegam com a grana, tchau. E o Gustavo quer sair. O Corinthians não pode fazer nada pra segurar o cara. Se ele de fato quiser ficar, ele fica. Não, sem dúvida. Se ele falar não pra proposta... mas quando o cara chegar lá com 50 milhões, o cara falou, oh meu Deus, né? Se ele falar daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, eu vou renovar com o Corinthians. Não que a diretoria, toda que defender a diretoria do Corinthians, que a gente sabe que não é grande coisa, mas tem uma questão de grana aí. O Corinthians, pra evitar ele sair, teria que botar uma multa lá em cima, só que aí teria que oferecer uma grana, um salário e umas duas gigantes pra ele. E o Corinthians não tem dinheiro pra fazer isso. E o Gustavo, a gente tem que falar, ele não esconde que é corintiano, né? Ele... quando chegou no Corinthians, já logo fez uma tatuagem, até um pouco apressadamente, mas esses dias recentemente alguém postou no Twitter um making off, assim, por trás das câmeras, depois da primeira partida que ele fez na Arena, lá em 2016, e ele chorando, o repórter falando que sua emoção, ele com o irmão do lado, chorando, de emoção de estar vivendo aquele momento. Ele, sem dúvida nenhuma, tá curtindo e tá adorando essa fase artilheira dele com a camisa do Corinthians. O que ele queria mais fazer era dar certo no Corinthians. Eu adoraria ver isso até o fim de 2020, ele é artilheiro do Mundial. Agora, a gente precisa
quando chegar a proposta, a coisa muda, né? Uma coisa é você falar na teoria e tal. Agora, quando chegar alguém com dinheiro falando que você vai ganhar não sei quantos milhões por mês, por semestre, por sei lá, aí a coisa muda de figura. Quando você começa não a discutir dinheiro, mas quantos caminhões de dinheiro estão vindo, né? Que sim. foi uma discussão comum sim. no ano passado. E eu acho que é bem isso, assim, se ele, de fato, o sonho dele era jogar Corinthians, fazer gol, voltar e apagar aquela imagem, ele tá conseguindo fazer isso, né? Sim. Então ele vai, se ele vier a ir embora, de fato, ele vai embora com o sonho realizado, entre aspas. Mas estamos especulando demais. Deixa o garoto ter o tempo André dele, o Novice momento que jogou dele. uma aí. pergunta pra gente aqui falando, vocês acham que o Cássio falhou hoje no gol? Eu achei que Não achei cara. que falha do Cássio, não. Não achei, Eu não. não achei que eu não achei que ele falhou, mas eu achei que também não caiu Eu bem. acho que a falha maior, se a gente for ver no replay, mais do Júnior Urso e do Fagner, que estavam na frente do... O Aqui cara do São Paulo nem subiu pra cabecear, ele cabeceou no chão. E sem dúvida. E a queima-roupa ali no Isso eu não Cássio. Não, sem dúvida. Difícil. Pra mim, a defesa, a zaga fez a cagada. O cara nem subiu pra cabecear. Não, mas dito isso, hoje o Cássio não foi particularmente bem, não comprometeu o time, exatamente. mas não foi Mas ele tem bem, tido umas assim, no geral. falinhas, Mas eu acho que o Cássio não foi exigido, na verdade. Não, ele não Cássio, foi. Não, mas ele não eu tô foi. falando na saída de bola também, em outros momentos. Ele não. Fica fazendo graça. Ele tá meio estranho, assim. Isso que eu acho que o momento dele, ele tá. Eu não sei se é inseguro, eu não sei o que é, mas ele Ou tá tá com ansioso, alguma sei lá, coisa assim, Não, eu acho que na partida anterior, contra o da Racing, quinta-feira, exato. aí sim, ele acho que ele errou muito mais do que hoje. Acho que ele errou na reposição, ele quase perdeu a bola ali umas 2 vezes pro atacante, fazendo brincadeira e tal. Eu acho que no jogo de hoje ele foi ok, foi na média. Eu acho que ele não foi exigido, mas eu acho que ele também não falhou no gol, não teve nenhum lance assim que eu achei, não, ele errou demais e vamos tirar pontos dele. Enfim, mas essa é a minha opinião. A gente tem que falar, o nosso amigo Rui Jordan Saraiva, né, falando do Gabriel, que tá passando por um momento complicado. Sim, sim. O Gabriel é o nosso volante, que fez uma partida esse ano apenas, né? Isso. Vai ficar fora por 3 meses, vai passar por uma cirurgia, quer dizer, pelo menos 3 meses, uma cirurgia na perna, tá com problema no músculo da perna direita, enfim. Eu não sei exatamente como é que vai ser essa cirurgia, mas a gente que estava reclamando ou constatando o excesso de volância no Corinthians, temos -1 agora para os próximos 3 meses, né? Tem o Ralf e o Richard agora no primeiro volante, né? O Richard tem entrado na posição de segundo volante. Hoje ele entrou substituindo o Urso, e ele já tinha entrado em outra partida substituindo outro jogador na posição de segundo volante. Acho que ele pode fazer as duas. Mas eu vou te falar, a gente não comentou muito disso, mas eu achei que a partida do Ralf foi sensacional, cara. Eu achei boa, que o Ralf tá voltando Foi sólido, a ter um foi nível sólido, bom. né? Foi sólido. Ele tá voltando a ter consistência, o Sem Ralf. dúvida. Fico bem contente com isso, cara, porque o Ralf bem é uma força absurda ali pro meio campo. É verdade. Pensando nisso, acho que o Gabriel teria pouca chance de entrar. Sim, né? sim. Isso, a gente só fica mais preocupado que o Ralf já é um jogador mais velho e talvez precisasse de um descanso. Claro, e a gente não gosta de ver acontecer alguma coisa assim com o Gabriel, que ano passado não teve um ano bom, mas em 2017 jogou muito. Foi fantástico. Eu Foi gosto dele, fundamental cara, é uma pena pra mesmo. campanha que o Corinthians fez, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. 2017 dele foi fora da curva, foi fantástico. Muita gente Fantástico. comentando isso aqui agora. O Caio Oliveira falou que Henrique Manuel não me passa segurança. Mesmo com o Eduardo Luiz, para essa zaga do Corinthians é sempre um susto. E aí, em seguida, Humberto Gomes manda a pergunta. Na opinião de vocês, qual deveria ser a zaga titular? Cara, pra mim hoje é o Marlon e o rapaz que chegou agora, o Uruguai, que eu não Que não lembro. chegou. Que não chegou, chegou, Não tem né, como mas- jogar aí, cara. Não, mas pensando numa zaga hipotética, Não, eu se eu colocaria falar titular os hoje, dois. quem seria a zaga Que tá titular do hoje lá, Corinthians? puta, Marlon e Léo Não, Santos. você tá falando. Eu Eu posso colocaria. colocar o Piquet. Ele não chegou ainda. Se ele chegar, você tá falando de um jogador que não mas o cara chegou, tá contratado. não jogou, Não, mas o não cara está assinou o contratado. contrato. Não, tá contratado já. Eu posso falar de qualquer um aí Não, do não. mundo. Ué, por que não coloca o Não, Gamarra, não tá, então? não tá anunciado oficialmente. Não, Não, acho que diferente você do que você tá- tá falando, o Piquet é um cara que não veio ainda. Mas esse cara já tá Não, mas contratado. você tá falando de um jogador- Vale escalar o Gamarra? Aí Você tá falando de um master, jogador que né? nunca É jogou. master. Nunca jogou com a camisa, não Tá assinou bom, o contrato, do atual não foi nem elenco. apresentado. Do atual elenco, não então tem eu colocaria como- o Marlon e o Léo Santos. O cara ele pode falar, pô, se eu tivesse, eu coloco. Não, ele não vai falar isso, porque o cara não Mas tá. Se o cara tá contratado, eu colocaria, pô. Pô, ele eu falou ia pro Marlon e Léo Corinthians. Santos, você. A zaga ideal do cara é um que jogou e outro que nunca jogou. Você no vê como eu Corinthians. gosto da zaga que tá lá, então. Não, mas ele tá perguntando na realidade. você não Então é pode- Marlon e Léo Tudo Santos. bem, mas na velho. realidade, qual que é a sua? Qual que é a sua? Qual vai ser a sua? Não, pra mim é o Marlon. E aí o cara tira no para o ímpar, no cara o coroa, Henrique ou o Pereira. Manuel. O Manuel.
Você manteria um dos dois ainda? Você quer um experiente junto com o Marlon. Eu deixaria um Eu mais acho que experiente. essa combinação sempre deu muito certo pro Corinthians. Tem um cara experiente, um mais novo, um mais cabeceador e um mais habilidoso, enfim. É. Acho que isso costuma funcionar. Mas tá difícil. Eu tiraria os dois hoje, porque o Henrique e o Manuel estão ambos muito mal, apesar que o Manuel hoje foi seleção. Então não dá É pra que eu falar acho que se a gente Vocês falar estão de brincadeira. dos Vocês estão me outros criticando jogadores... o cara que não veio, vocês estão falando bem do Manuel, velho. Não, mas ele tá jogando, marcou gol hoje. Você que nota você deu pro Manuel hoje? Pelo amor de Pois Deus. é. Não. Você tá falando de um jogador que não chegou, velho. Prefiro Mágico ele de ao Manuel. Oz. Eu Prefiro quero mais ele ao Manuel, velho. Eu quero um Olha, elefante lá. Eu iria no híbrido do que o Eu do quero que o Manuel falou. de hoje. De já, hoje. já tá mais no Corinthians do que esse aí que você falou. Mas eu iria de Marlon. Eu tô na dúvida, fico na dúvida entre Léo Santos e o Pedro Henrique. Qual dos dois? Eu acho que... Teoricamente, eu gosto mais do Léo Santos. Eu acho o Não, Léo eu Santos também, mais mas eu digo- técnico, mas é. eu acho que o Pedro Henrique ele falha menos. Exatamente. É engraçado Tem isso. essa. né? Enfim, eu não acho que nenhum dos dois reservas do Corinthians, nem o Pedro Henrique, nem o Léo Santos, fizeram partidas tão boas que mereçam ser titulares. Ao contrário do Marlon. O Marlon, toda vez que entrou, acho que ele jogou muito bem. E ele já deveria ser o titular, né, no Corinthians, na minha opinião. O Carille bancou a zaga Manuel e Henrique já faz um tempo, em algumas rodadas, ele tá mantendo isso. Apesar quando o Marlon entra, joga bem. Enfim, mas a gente tem que falar dos jogadores que estão no Corinthians, né? Sim. O Erinaldo deu um toque aqui interessante sobre aquela questão do performance do time no Brasileiro e tal. Ele falou, o Corinthians jogou 3 jogos importantes no ano. Teve um empate e 2 vitórias, né? Os 2 clássicos e o jogo contra o Racing, creio eu. Eu incluiria aí, apesar que o Gibson não, a partida contra o Ferroviário foi importante sim. E apesar dos pesares, foi uma partida que demonstrou uma certa superação do time, de resolver ali Sair perdendo. Sair perdendo e Demonstrou uma tal. certa superação do Gustavo, não do time, né? Do time. Do time, porque ele joga pelo Corinthians. Tá resolvendo tudo. Ele está defendendo a camisa do Corinthians, pô. O próximo jogo do Corinthians é pela Copa do Brasil, que o Gibson tanto ama, contra o Grande Avenida do Rio Grande do Sul, em Itaquera, Que clássico, velho. 9h30 da Que noite. clássico, que campeonato. O Avenida, a gente tem que dizer isso, eliminou o Guarani. Guarani. O Guarani do Loss, Imbatível e Guarani. que recentemente Exato. ganhou do Corinthians. Exatamente. Então a gente não pode levar esse time assim na piada, na brincadeira. Eliminou o time que já ganhou do Corinthians esse ano. O Avenida do Eu acho que é Porto Porém, Sul. esse jogo foi no Rio Grande do Sul, o jogo Guarani e Avenida. Mas o Guarani brigava como o Corinthians, também jogava pelo empate. Mas assim, aqui no Campeonato Paulista, a gente tem o benefício dos times do interior terem campos razoáveis para se jogar. Lá é jogar na lama, no charco, é uma zona aquilo lá. Então, não vi o jogo, não sei. De repente o campo lá tava um tapete, não sei. Mas do que eu conheço do futebol ali do interior do Rio Grande do Sul, não é tão bonito assim, não. E vale explicar a questão do regulamento, porque eu mesmo perguntei pra vocês aqui ao longo, porque eu não lembrava. É um jogo só, né? É um contando jogo que vai só. ser em Itaquera, Se empatar, vai pra pros pênaltis. Ao contrário da outra fase, que o Corinthians jogava pelo empate, o empate era do Corinthians. Esse jogo, um empate em qualquer que seja o empate, com gols, sem gols, vai pra pênaltis. Acho que a grande vantagem do Corinthians é estar jogando em Itaquera, apesar de eu achar que o gramado de Itaquera tá bem ruim, né? Muitos buracos ali, mas vai ser a terceira partida seguida que o Corinthians vai fazer no estádio. Teve um Monster Truck no final do ano lá e não deu tempo de arrumar. Depois o Corinthians vai jogar pelo Campeonato Paulista no domingo, de novo, às 7 da noite, O que significa que a gente vai de novo transmitir nesse horário das 9 e tanto. contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas dessa vez lá em Ribeirão, né? Não vai ser como hoje, que jogou em Itaquera, senão o Corinthians também já faria... A gente vai estar aqui, eles que vão para Ribeirão. Eles vão para Ribeirão. Contra o Botafogo que você estava vendo na campanha do Campeonato Paulista, como é que ele está, Fábio? É um dos times que tá na faixa de rebaixamento ali, né? Tem alguns times que estão com 4 pontos, acho que não tem mais nenhum com 3 agora, depois que o São Caetano bravamente empatou ontem aí para ajudar o Coringão. Então é um dos times que tá com 4 pontos aí. Se não me engano, tem 3 times com 4 pontos. O Botafogo já jogou o 7º jogo, então tá com 4 pontos e um jogo a mais do que algum outro ali. E o que a gente pode esperar? Eu acho que o Corinthians deve ir com uma equipe mais titular no jogo contra a Copa do Brasil e talvez dê uma poupada em algum jogador contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista. O que vocês acham? É fato porque, assim, o Corinthians vai passar de fase do Paulista. Eu acho que vai ser Não muito é difícil. certeza, não. Eu acho que passa. Eu acho que é muito difícil o Corinthians ficar fora. O que eu acho... Você acha, mas você acha que o Bruno Mendes já tá contratado também. Agora o Bruno Mendes vai virar só a Copa do Brasil, tá vendo? Você acha que existe feijoada vegana, bicho?
Você falou que queijo tem os gosto de carne. Os veganos Você vão falou pegar que o teu pé, velho. você olhou no meu olho e falou que queijo tem gosto de carne. Pô, Você falou que que é é sazão de carne ali. Falou que fica é igual. bom ainda, velho. Falou que para, é bom ainda. Eu acho que o você Corinthians vai tá passar. embaixo hoje, não quero Eu acho que o Corinthians vai passar de Você tá fase. desacreditado hoje. aqui. Obviamente que eu não consigo falar até onde vai o Corinthians dentro do Paulista, mas acho que vai passar de fase. E eu acho que talvez não é nem poupar. Como o Corinthians, o Carille ainda tá fazendo esses rodízios de jogadores, não acho que vai ser um ou outro ali que vai mesclado e tal, que não jogar contra o Avenida, porque tem a viagem. Mas né? um time Verdade. mesclado é poupar, pô. E no fim das contas, eu acho assim, ir pra Ribeirão Preto é um calor do cão, é umas 5, 6 horas de distância de busão aqui de São Paulo, não sei se eles vão pegar avião pra ir pra lá, assim, mas enfim. Não é fácil jogar lá, não é gostoso jogar lá no calor que é de Ribeirão. Então acho que tem que poupar uns caras mesmo. Mas discordo na posição. O Corinthians não está confortável no Paulista de forma alguma. Tá com o resultado sofrido de hoje, 1 ponto na frente dos dois times, de outros 2 times no grupo. E pela primeira vez em muito tempo nesse campeonato, tá na zona de classificação pro Paulista, pra próxima fase. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, tem que ficar no alerta aí. Mas pensando... Vamos colocar os olhos do Carille. Os olhos do Carille, olhando pra semana, o jogo mais importante. Avenida. Cara dele. Não, acho que ele colocaria o jogo da Copa do Brasil mais importante que o do Paulista, Colocando os olhos do Carille, não é com os seus olhos. Os olhos do Carille. Os olhos do Carille, ele vai preferir com certeza o jogo contra a Avenida. Bom, Gibson, vamos encerrando este podcast, meus amigos. Temos que terminar aqui. E a gente vai ter que pedir pro Icarão lembrar as nossas redes Fui sociais. pegado pra Cristo hoje. Claro, né, claro. Pelo amor de Deus. Ele que acredita em Papai Noel e coelhinhos da Nas últimas Páscoa. semanas fui eu que falei Feijoada É verdade, já faz um vegana. tempo, né, que eu não vi. Por favor, Depois Icarão. a gente pode abrir comentários aí, se vocês gostam de feijoada vegana, se alguém já comeu, você pode deixar seu comentário também. Que horror. As nossas redes sociais, vamos lá. YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, sempre falta uma. O que é Só falta que tem um nome diferente. Twitter, pô. Aê! Twitter é Irmandade Timão e todas as redes Irmandade Corintiana com TH. E o nosso e-mail irmandadecorintiana@outlook.com. Aê, isso aí. É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este podcast aqui Pra essa semana de e jogos... aguardando uma semana mais positiva Jogos pro Corinthians. importantíssimos. Mais positiva Mais ainda? positiva ainda, com o Corinthians... Com 2 vitórias corintianas de preferência. Não, é Não, isso, tem que Gibson? ser. Pra ser mais positivo tem que ser 2 vitórias. Exatamente. Foi uma vitória e um empate essa, pô. É igual, exatamente. É isso aí, meus amigos, e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!